Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 9 de agosto. O dia de ontem, você sabe bem, de forma muito natural, já era esperado, foi completamente tomado por questões envolvendo a arbitragem e também o STJD, que decidiu denunciar o Botafogo em relação àqueles dois bonecos, da Leila e do Edinaldo, que foram colocados fora do estádio Newton Santos, numa passarela ali da estação do trem, e o STJD, que nunca julga nada que acontece fora do estádio, porque foge da sua alçada, resolveu deixar bem claro que existe sim uma perseguição ali, porque dois pesos, duas medidas, né? Não dá pra gente encarar de outra maneira. Além disso, a gente teve também a situação do Damian, que não teve assim uma grande novidade, né? A única coisa que a gente sabe é que realmente o jogador pediu para deixar o Botafogo e o Botafogo já deixou claro que beleza, a gente pode até negociar, mas eu quero pelo menos 3 milhões de dólares para te vender. E é justo. Sinceramente, é justo. Mas nesse vídeo daqui eu não queria falar sobre arbitragem, eu não queria falar sobre o STJD, eu não queria falar sobre Damian Soares. Eu queria falar sobre Arthur Jorge. Claro que live, quando a gente faz aqui, é só um termômetro. Não é uma pesquisa ampla sobre a visão e opinião do botafoguense. É um pequeno termômetro daquilo que a gente pode ter de conversas acontecendo dentro da torcida. É para encarar dessa forma. Mas ainda assim, eu percebo, sempre que acontece um resultado que não é o que o torcedor deseja, eu percebo que a gente tem muita pressa em chamar o Arthur Jorge de pardal. E quando eu digo a gente, eu estou colocando a torcida de modo geral, mesmo que eu saiba que não é isso que acontece, tá? É um grupo de torcedores que são mais, digamos assim, emocionados até quando você não ganha e você fica irritado demais. E aí, qualquer decisão do Arthur Jorge, ele vira pardal. O Arthur Jorge tem que parar de ser pardal. O Arthur Jorge tem que parar de ser pardal. Eu acho que ficou meio banalizado isso, né? O Arthur Jorge tem que deixar de ser pardal. Mas o que é ser um treinador pardal? É você tirar um jogador que você acredita já está cansado e não está conseguindo fazer uma recomposição da maneira correta, como aconteceu com o Luiz Henrique na partida contra o Bahia? Ou é você colocar o Barbosa, faltando 15 minutos para acabar o jogo, e ele está lá de centroavante, porque a gente não tinha ninguém no banco? Acho que fica muito claro, né? O que uma coisa pode apontar na direção do pardal e o que não. A saída do Luiz Henrique, ainda mais ele sendo um jogador importante, é claro que impacta o torcedor. Ele fala, pô, meu irmão, a gente está num jogo desse tamanho e ele vai tirar o grande jogador do Botafogo nesse momento? Claro que causa um impacto. Eu duvido muito que o Luiz Henrique seria substituído, por exemplo, se a gente estivesse jogando 11 contra 11. 11 contra 11, eu duvido que o Luiz Henrique seria substituído. Ele continuaria em campo até o final. Provavelmente o próprio Savarino. Só que quando você tem uma expulsão da maneira como foi, que impacta diretamente aquilo que vai acontecer dentro do jogo, a configuração da partida, é claro que você acaba sendo obrigado a tomar algumas decisões que não vão agradar. Savarino e Luiz Henrique, eles já estavam, naquele período ali de jogar com um jogador a menos, tendo que fazer uma função defensiva que era muito importante. E, naturalmente, quando você começa a fazer isso, você começa a apresentar sinais de que você não está conseguindo fazer a recomposição da melhor forma possível, você pode começar a conceder espaços que vão ser aproveitados pelo nosso adversário. E o treinador, na beira do campo, ele tem que conseguir enxergar todas essas questões e fazer as mexidas necessárias. Ah, mas ele colocou o Carlos Alberto. E o Carlos Alberto não jogou nada, mas aí o Arthur Jorge tem bola de cristal? Porque só tendo bola de cristal, só prevendo o futuro para você pensar, pô, se eu botar o Carlos Alberto, ele não vai jogar nada. Não é assim que funciona, claro, né? Arthur Jorge, ele tem 4 meses de trabalho concluídos no Botafogo. Está entrando no seu 5º mês. Ele começou a treinar o Botafogo no dia 5 de abril dessa temporada. Então ele está no seu 5º mês como técnico do Glorioso. E o saldo é inegável. Ele é muito mais positivo do que negativo. São apenas 6 derrotas nesse período. Em 4 meses, são apenas 6 derrotas. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro, vai conseguindo somar muitos pontos fora de casa. Na Copa Libertadores, teremos agora o duelo importantíssimo com o Palmeiras pelas oitavas de final. E muitos botafoguenses, depois das 2 primeiras rodadas, já tinham jogado a toalha, achando que não ia dar para classificar. A gente foi lá buscar e classificou com 1 rodada de antecedência. Na Copa do Brasil, eu não consigo falar sobre essa partida
com uma dor no peito por ter sido eliminado roubado, tá? Eu não consigo enxergar de outra maneira essa eliminação. 11 contra 11, eu tenho convicção de que o Botafogo conseguiria essa vaga, porque o Botafogo estava demonstrando mais capacidade dentro da partida. Mas, infelizmente, a gente foi operado e não tem como vocês falar sobre esse confronto sem mencionar esse aspecto. Eu confio no trabalho do Arthur Jorge, o que não significa dizer que eu acredito que ele vai acertar sempre, porque não vai. O Arthur Jorge, a gente nunca pode perder de vista isso, ele é um treinador que está na sua 3ª temporada como técnico de uma equipe profissional. Ele comandou o Braga por 2 temporadas, a segunda, inclusive, ele acabou não concluindo, né, porque ele sai para chegar ao Botafogo, e agora ele está aqui no Botafogo há 4 meses. Então, se você parar para pensar, o Arthur Jorge ele deve ter quantos meses aí como treinador efetivo, assim, né, de uma equipe profissional? Vamos botar que sejam, sei lá, uns 22 meses? Porque a temporada não tem 12 meses, né? Uma temporada ela começa ali em agosto, você está ali na pré-temporada antes, então vamos botar julho e vai até maio. Normalmente é isso, são os 10 meses na temporada europeia. Ele não chegou até o fim da 2ª temporada com o Braga e está nesses 4 meses agora de Botafogo. É razoável dizer que o Arthur Jorge tem 22 meses como treinador efetivo de uma equipe principal. E é natural também, até por conta disso, que de vez em quando ele vá cometer alguns erros de um treinador que ainda não tem tanta casca. É um absurdo a gente falar isso, que o Arthur Jorge ele é um treinador que ainda vai desenvolver bastante essa questão da experiência, da casca. Por exemplo, contra o Bahia na partida de ida na Copa do Brasil, ele estava aguardando o fim do primeiro tempo para corrigir aquele nosso lado esquerdo. E isso se provou fatal, porque a gente sofre o gol para o Bahia, naquele lado ali com o Carlos Alberto e o Cuiabano, que não estava tendo encaixe, a gente sofre o gol no fim do primeiro tempo. E aí tem um 1-1 e tal, ele corrige no segundo tempo, a entrada do Cauê para dar maior equilíbrio defensivo, mas a gente já tinha sido vazado, a gente já tinha sofrido o gol. Talvez, não vou cravar aqui porque eu não estou na mente do Arthur Jorge, mas talvez, numa situação futura, vendo o desenrolar do que estava acontecendo, ele possa agir antes do problema gerar um gol do adversário. Talvez. De repente ele vai chegar e falar, pô, cara, a gente está com o lado esquerdo ali sendo toda hora pressionado, atacado, superioridade do adversário, vai acabar gerando uma dor de cabeça, vai acabar gerando gol. Ou você corrige com as próprias peças que estão em campo, sei lá, meu irmão, o goleiro cai no chão, recebe atendimento, você conversa com seus atletas, tem um pouquinho ali da malandragem, ou você faz uma troca, ou você pega alguém do banco de reservas e fala, ó, não tá rolando, não tá funcionando, então a gente tem que agir. Se você tiver que substituir o time com 20 minutos de jogo, paciência. Mas tem que ser feito para que o Botafogo não sofra o gol. E eu acredito que esse acontecimento e outros que ainda vão acontecer vão dar ao Arthur Jorge essa maior experiência para lidar com certas questões e tomar certas decisões. De modo geral, eu não consigo olhar para o Arthur Jorge e falar que ele está sendo pardal. Eu posso dizer que ele foi pardal quando ele botou o Barbosa como atacante faltando 15 minutos. Aí eu concordo. Deu uma inventada legal ali. Eu poderia dizer que ele está sendo pardal se ele começar a falar assim, não, agora a gente vai jogar com o lateral esquerdo na direita e o lateral direito na esquerda. Embora isso na história do futebol já tenha acontecido. Mas aí eu poderia concordar. Agora, substituir um atleta que estava precisando fazer uma recomposição, que era fundamental para que a gente pudesse continuar mantendo uma certa compactação defensiva, eu não consigo enxergar dessa maneira. Não consigo, de verdade. O saldo é muito mais positivo do que negativo. Arthur Jorge está demonstrando uma boa capacidade para liderar o grupo. Tem conseguido fazer uma gestão de elenco bem interessante. Está ganhando novas peças, mas ainda não tem todas as peças necessárias. E aí eu tenho que falar da diretoria, né? O Botafogo ele vai para oitavas de final da Copa Libertadores sem ter o zagueiro e agora só com um lateral. Muito embora essa questão do lateral não seja só culpa da diretoria. O Damian Soares foi uma caixinha de surpresa ruim nessa proximidade de um confronto tão importante. De confrontos tão importantes, porque já impactou o jogo contra o Bahia, embora o Matheus Pontes tenha feito um grande jogo. Na minha opinião, ele foi muito bem. Ganhou os duelos defensivos, protegeu aquele lado ali e quase fez o gol, né? Infelizmente estava impedido ali um pouquinho à frente.
mas quase fez o gol que poderia nos dar a classificação. Enfim, eu queria saber a sua opinião sobre o Arthur Jorge. Quero saber o que você tem achado desse período do treinador à frente do Botafogo. É claro que esses números que eu falei aqui de, 6 derrotas apenas em 4 meses. Olha quantos jogos o Botafogo jogou. A gente venceu a maioria dos nossos jogos. De vez em quando a gente vai sofrer uma derrota aqui e ali, claro, vai acontecer. Não dá pra gente achar que não. Mas eu queria saber a sua visão sobre o trabalho do Arthur Jorge até aqui. Qual nota você dá pro trabalho do Arthur Jorge até então? Claro, sempre lembrando, né? Perdeu só 6 vezes. Mas se a gente ficar fora das 2 Copas, é claro que esses números vão ser completamente ignorados. Digamos que o Botafogo empate os 2 jogos com o Palmeiras e caia nos pênaltis. Não perdemos. Na estatística do Arthur Jorge, ele vai continuar tendo só 6 derrotas, né? Pensando ali nos 90 minutos. Mas a gente vai estar fora das 2 Copas. Bate na madeira, logicamente. Mas são coisas que podem acontecer. Eu acredito que a gente vai ganhar um título nesse ano. Eu acredito que a gente vai ganhar pelo menos um título nesse ano. Não sei se é brasileiro, não sei se é Libertadores, mas eu acredito. Porque eu confio na capacidade do grupo e confio na capacidade do treinador. E se a diretoria der aquele jeito final na nossa linha defensiva, aí a gente vai ter toda a condição possível, material humano, tudo, para a gente poder buscar essa taça. O que você pensa sobre isso, Fogão? Deixa seu comentário aqui embaixo, quero saber sua visão sobre o assunto. Lembre-se, daqui a pouquinho eu estou de volta com Fala Fogão Short, resenha da hora do almoço e mais tarde também o Radar Alvinegro, segunda edição. Então deixa seu comentário, deixa o seu like, sua inscrição e volte logo mais. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.